Então, vamos falar nesse momento sobre a estrutura do setor ou departamento de vendas, a estrutura funcional desse setor. Como funciona o setor de vendas, quais são os entes envolvidos, né, dentro desse setor, quais são os cargos ou funções eu posso ter dentro desse setor ou dentro desse departamento. Antes, porém, é importante nós sabermos, nem todo setor de vendas ele é igualitário ou igual ou similar em todas as organizações. Tratando do setor de vendas, nós vamos ter que saber quais são as pessoas envolvidas, qual o tamanho do meu nicho de negócio para que eu possa ter uma equipe de vendas formada com base a atender esse mercado ou essa demanda existente, ou mesmo criar uma demanda possível e propícia para o meu produto ou para o meu serviço, tá bom? Então, vai mudar bastante essa estrutura do departamento de vendas, levando em consideração o tamanho da minha empresa, né? Se é uma empresa pequena, se é um microempreendedor individual, se é uma micro ou pequena empresa com mais pessoas envolvidas, se é uma média empresa, se é uma grande empresa, qual é o nicho de negócio ou segmento que eu estou, qual o ramo, né, que eu detenho do meu negócio, quantos concorrentes eu tenho, a minha empresa de prestação de serviço ou é de venda de produtos. Então, tudo isso vai levar-se em consideração para que eu possa determinar a estrutura do meu setor ou departamento de vendas. Uma coisa que eu preciso saber é que o objetivo dessa parte no meu curso não é falar para você, olha, a sua empresa deve ter um departamento de vendas, um setor de vendas, contendo todos esses cargos, todas essas pessoas fazendo exatamente essas atividades. Não. O nosso objetivo aqui é mostrar a estrutura básica funcional de um setor de vendas ou de um departamento de vendas. A pessoa que deve falar quais são os componentes desse setor é justamente você, empresário, é justamente você, diretor de vendas, é justamente você, presidente desta organização, porque sob a sua alçada, né, obviamente estará o departamento de vendas, que é o motor, como já falamos aqui, que vai de fato movimentar toda a sua organização. Então, nós devemos dizer também que essa estrutura de vendas, eu vou passar essa estrutura de forma como se fosse um organograma verticalizado, ok? Para fins didáticos. Se você tem uma grande empresa e percebe que o modelo mais vertical, ele é o mais vantajoso para a sua organização, ou seja, eu tenho um organograma mais verticalizado no departamento de vendas, vai fluir melhor, vai organizar melhor, eu tenho cargos maiores dentro de um mesmo departamento, então você pode pegar aí, por exemplo, esse modelo e adaptar na sua empresa. Se o seu objetivo, se você chegou à conclusão que o melhor é ter um organograma dentro do departamento de vendas, não tão verticalizado, mas mais horizontalizado, onde todos os entes envolvidos, eles possuem aí não uma hierarquia maior, mas uma hierarquia ombro a ombro, ou seja, não existe cargos dentro do departamento com maiores funções, com maiores autonomias, então você pode também aplicar a mesma estrutura funcional, ou uma estrutura funcional similar, né? Porém, de maneira mais horizontalizada, em detrimento à maneira mais verticalizada da sua organização. Com base nisso, o nosso objetivo é não dar um antídoto para você dizer assim, não, a estrutura que o professor Danilo falou no curso, a melhor é a verticalizada, ou a estrutura melhor é a horizontalizada. Muito pelo contrário, hoje as organizações estão com uma tendência de terem, dentro dos seus próprios cargos, ou mesmo no corpo completo da sua empresa, uma estrutura muito mais horizontalizada e participativa, em detrimento à estrutura muito mais verticalizada e um pouco mais centralizada. Tá? Então, o objetivo aqui é fazer com que você compreenda os entes estruturais funcionais da organização dentro do setor de vendas, que é o nosso objeto de estudo nesse momento.
Ok? Então, eu vou aqui, nesse momento, compartilhar com você a minha tela para que você possa entender um pouco mais, acompanhar um pouco melhor a estrutura funcional do setor ou departamento de vendas. Então, vamos lá. Estrutura do setor de vendas. Acompanhe comigo. O setor ou departamento de vendas das organizações possuem estruturas funcionais que podem variar segundo o porte da empresa, nichos de mercado, propósitos existenciais, produtos ou serviços específicos. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Que a estrutura do meu setor de venda, seja ele mais verticalizado ou seja ele mais horizontalizado, ele precisa ter uma característica predominante, é ter estrutura funcional ou estruturas funcionais. O que é isso? Ter uma estrutura com função, ou seja, todos os entes que fazem parte do meu setor de vendas, ele precisa ter funções determinadas, funções específicas. Isso precisa ficar muito claro na mente do seu colaborador. Você que é proprietário de empresa, você que é diretor de empresa, você que é presidente empresarial, todos aqueles entes funcionais da minha estrutura no setor de vendas, eles precisam, de fato, ter uma função, ou funções muito bem estabelecidas, com vistas a termos um rendimento maior, um resultado maior na minha organização. Então, o que eu falei lá a princípio, a gente repete aqui no nosso slide, né? Essa estrutura funcional, ela deve variar segundo o porte da empresa, ou seja, se é um MEI, uma empresa de eu sozinho ou eu e mais uma pessoa, se a minha empresa é uma microempresa, se ela é uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, uma multinacional, tudo isto vai variar de acordo com o tamanho da minha empresa para que a minha estrutura ela seja mais enxuta ou que a minha estrutura ela seja mais ampla. Mesmo que a minha estrutura seja muito enxuta, como uma empresa de eu sozinho, microempreendedor individual ou eu e mais uma pessoa, mesmo assim essa estrutura ela deve estar contida nessa única pessoa ou nessas duas pessoas que fazem parte do departamento. Então, seja como for, se a minha estrutura é mais robusta ou mais enxuta, eu vou precisar ter o conhecimento de cada um desses entes que fazem parte da estrutura ou entes estruturais do meu setor de vendas, para que eu possa saber o que fazer e como fazer da melhor forma possível, tá? Então, varia aí também de acordo aos meus propósitos existenciais, os propósitos existenciais da minha organização, né? Se a minha organização, ela tem fim lucrativo ou não tem fim lucrativo, se a minha organização, ela é benéfica, no sentido de organizações convencionais, então vou precisar ter uma estrutura no meu departamento de vendas, tá? Dependendo também se a minha empresa, ela vende produtos ou serviços específicos, eu vou, obviamente, mudar a minha estrutura, ou eu vou adequar ou agregar mais entes estruturais a essa estrutura do setor de vendas, ou eu vou enxugar mesmo os entes estruturais compostos ou contidos dentro do meu setor. Então, tudo isso é importante para que você possa organizar melhor a sua estrutura, tá? De vendas ou seu setor ou departamento de vendas. Bom, essas estruturas, por sua vez, são funcionais, podendo contemplar. O que eu estou dizendo aí? Que a estrutura do setor de vendas precisa ser funcional, ou seja, cada ente envolvido precisa ter uma ou mais funções, e essas funções devem estar muito bem claras para que a gente não tenha desvios de conduta, desvios de trabalho, retrabalho, percas, né? Percas, por exemplo, de lucratividade, percas de fechamento de negócio, perca de recepção do valor da minha mercadoria ou do meu serviço prestado, que foi comercializado. Então, essas estruturas precisam estar muito bem elaboradas e muito bem definidas, tá bom? Essa estrutura, por sua vez, ela pode ter entes estruturais mais amplos, ou seja, mais pessoas envolvidas, com nomenclaturas diferentes ou menos pessoas envolvidas. De qualquer forma, os entes estruturais mais importantes é os que nós vamos passar aqui para você a partir desse momento. Por exemplo, no setor de vendas, como ente estrutural, eu tenho gestores
de vendas ou gestor de vendas, eu vou ter supervisor ou supervisores, e eu vou ter aí os meus vendedores, também chamados de consultores de vendas, representantes comerciais, também chamados de vendedores consultores. Lembra? O modelo mais adequado se eu quero lograr aí um êxito maior, ter um departamento de venda muito mais funcional, ter um departamento de vendas que vai, de fato, alavancar muito mais a negociação dentro da minha empresa, tá bom? Então, esses são os entes estruturais do setor. Eu tenho mais dois, que são os coordenadores ou promotores de vendas, né, ou promotores de merchandising, e eu tenho aí as secretárias e assistentes de vendas, que são envolvidos, ou secretários também, né, que estão ou podem estar envolvidos diretamente no meu setor de vendas. Então, a partir desse momento, nós vamos saber aí quem são esses entes estruturais. Quem são, nós já vimos aqui, mas nós vamos ver de uma maneira mais detalhada cada um desses entes estruturais do meu setor de vendas. Então, vamos começar a partir dos gestores de vendas. Quem são os gestores de vendas? O que eles fazem? Quais as suas funções? Do que se espera de um gerente de vendas? O que se espera de um gerente de vendas? Bom, primeiro, geralmente, esse gestor de vendas, ele recebe metas, tá? Essas metas são passadas para ele por quem? Via quem? Através de quem? Então, ele vai receber essas metas, também chamadas de cotas de vendas, da diretoria da empresa, ou, se for o caso, da fábrica. Ou seja, o gestor ou gerente de vendas, ele está em contato direto com a alta diretoria da organização, ou com a presidência da organização, ou a diretoria ou a presidência da organização transfere essa responsabilidade direto ao gestor da fábrica. E este gestor da fábrica, ele vai passar, então, essas metas ou cotas que a empresa precisa bater ou alcançar para o gerente de vendas. Esse gerente de vendas, ou gestor de vendas, ele precisa o quê? Organizar o posicionamento geográfico e área de atuação. Já já nós vamos falar sobre isso, tá? Geralmente, esse gestor de vendas, ele trabalha junto a subordinados. Quem são esses subordinados? Supervisores. Então, o gestor de vendas trabalha junto aos supervisores. Esses, por sua vez, ficarão responsáveis por cada área geográfica e de atuação pré-estabelecidas. Então, nós temos que definir aqui o que é área geográfica ou posicionamento geográfico e área de atuação. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Posicionamento geográfico é a área geográfica de atuação. Área de atuação não se refere diretamente ao posicionamento geográfico, mas eu posso ter uma empresa com várias frentes de vendas, ou vários supervisores de vendas com seus vendedores. Por exemplo, se você entra numa loja, vamos pegar aí uma loja de eletrodomésticos, uma loja de móveis, por exemplo, vamos pegar aí como exemplo as Casas Bahia ou Magazine Luiza. Como que funciona lá? Você chega como cliente para ser atendido e nesta loja ou nessa empresa, nessas empresas, você vai ter aí vendedores divididos por tipos de produtos. Então, vão haver vendedores que trabalham com eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vão ter os vendedores que trabalham lá, por exemplo, celulares, os tablets, né? Aqueles outros que vão trabalhar lá com as máquinas de lavar e por aí fora. Nós vamos ter os outros que vão trabalhar com móveis, vamos ter os outros que vão trabalhar com camas e colchões. Então, geralmente nessas lojas há uma divisão, e essa divisão é chamada de área de atuação. Eu não estou falando da área geográfica, isso é posicionamento geográfico, né? Mas a área de atuação enquanto adjetivo, ou enquanto qualidade daquilo que eu estou vendendo ou comercializando. Então, eu posso ter essa estrutura mais segmentada, essa estrutura mais dividida, tá bom? Então, o gestor de vendas, ele trabalha junto com quem? Com seus subordinados diretos, que são os supervisores. Então, juntamente com esses supervisores, eles vão delimitar áreas ou posições geográficas para atuar com esta organização.
também vão determinar os tipos de produtos diferentes ou serviços diferentes que esses vendedores vão atuar, tá? Então, quem é que faz essa estrutura? Essa estrutura geralmente é feita pelo gerente de vendas em contato direto com seus supervisores. Agora, é importante nós notarmos que em algumas organizações isso já vem pronto, ou da alta diretoria. Se a empresa, por exemplo, é uma franquia, isso já vem pronta, né, do franqueador para o franqueado, então ele deve somente seguir as regras ali. Entretanto, em muitas organizações, são os gestores, juntamente com os supervisores de vendas, que vão determinar essa área de atuação dentro da própria empresa, como também essa área de posição geográfica. Nós vamos atender somente essa cidade? Nós vamos dividir essa cidade em 3, 4, 5, 6 setores para que as equipes de vendas do meu supervisor, elas vão atuar. Como que vai funcionar? Ah, não, a minha empresa é uma franquia, então eu comprei a franquia somente para essa cidade, somente para tantos quilômetros dentro dessa cidade, para o estado, para o país. Eu tenho filiais fora do país, ou eu exporto meus produtos para fora do país, eu presto serviço também em outros países, né, com a minha equipe de vendas, com a minha equipe técnica também, para a execução do meu serviço. Então, tudo isso vai levar em detrimento qual o modelo que a minha empresa utiliza, tá? Ou se essas métricas ou essas metas já vêm prontas, né, da direção, da alta diretoria, do CEO da minha organização, por exemplo, ou se quem faz isso são os gestores, propriamente ditos, juntamente com os subordinados. Grosso modo, nós estamos trabalhando aqui com a hipótese que os gestores estão fazendo isso aí na sua organização. Obviamente, você vai definir de acordo com qual é o modelo que você atua, tá bom? Mas essa área de atuação geográfica, juntamente com essa área segmentada de tipos de produtos que os meus vendedores vão atuar, quem de fato geralmente faz isso, ou essa delimitação, se não for a alta direção da organização, se não for o franqueador, vão ser os gestores, juntamente com os meus supervisores. Ok? Tudo certinho até aqui? Então vamos continuar. Vamos lá. Olha aí no nosso slide. Sob seus ombros, os ombros de quem? Dos gestores de vendas, tá? Sob seus ombros repousa a responsabilidade da elaboração de toda a política comercial e empresarial. Perceba que o toda está entre aspas. Por que o toda está entre aspas? Porque a elaboração da política fiscal ela pode vir pronta ou pode ter que ser formulada pelos gestores de venda, que geralmente repousa pelos seus ombros. Se não há elaboração, por isso que esse toda está entre aspas, se não é elaboração, pelo menos a funcionalidade disso que já está elaborado. Ou seja, os gestores de vendas terão que fazer funcionar toda a política comercial e empresarial, seja delegando autoridades somente, ou seja, elaborando e delegando autoridades sobre toda essa política comercial. Professor Danilo, o que é essa política comercial? Essa política comercial pode ser precificação, essa política comercial pode ser nós trabalhamos somente à vista ou trabalhamos a prazo? Se trabalhamos a prazo, esse a prazo ele é dividido em até quantas parcelas para o meu cliente pagar o meu produto ou o meu serviço. Essa divisão, ela vai ser feita com capital próprio, ou seja, é a própria empresa que está financiando essa divisão, ou ela está terceirizando para um ente financeiro, como, por exemplo, uma instituição bancária, né? Uma maquininha de cartão, ou qualquer que seja o ente financeiro que esteja financiando, né? Eu estou terceirizando. Se eu estou terceirizando, quais são os acréscimos ou os juros para esses financiamentos, seja financiamento próprio ou seja financiamento terceirizado. Nós aceitamos devolução mesmo depois do prazo estipulado documentalmente ou legalmente, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor, ou pelos outros dispositivos legais que eu tenho na minha nação, dado o meu produto ou o meu serviço.
ou eu vou ampliar ainda mais essa garantia, essa política de troca, essa política de devolução da minha organização? Como que vai funcionar isso aí? Ou não tem troca, porque isso é produto alimentício, produto perecível? Como é que funciona essa política? Então, geralmente, a elaboração dessa política comercial, ela é feita pelo gestor de venda, ou se não é ele que faz, são seus superiores, ele é o que vai cobrar e fazer o troço de fato funcionar, ser funcional dentro da organização. Contudo, deve trabalhar de forma a conceder certa autonomia comercial nos processos de negociação a supervisores e vendedores. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para vocês que o gestor de vendas, ele tem, obviamente, uma autonomia maior do que o supervisor de vendas, mas isso não quer dizer que ele centraliza, que ele é autocrático em suas decisões e na sua política comercial. Não. O objetivo de ele estar acima dos supervisores é e precisa ser funcional, e não simplesmente com o objetivo de fazer uma estrutura muito mais verticalizada, no sentido de estarmos tendo uma autocracia. E nós sabemos que as empresas com esse modelo autoritário têm, muitas delas, quebrado ou perdido bastante mercado, né? Um modelo geralmente participativo, a gestão da liderança democrática, né? Ou mesmo um modelo paritário, tem sido muito mais utilizado nos momentos de hoje. Esses modelos, eles permitem, de uma forma maior ou menor, a participação dos seus colaboradores. Então, o objetivo aqui, obviamente, que geralmente os gestores, eles possuem mais autonomia que os supervisores, e por isso que tem essa diferenciação entre gestores e supervisores em muitas organizações. Os supervisores, eles precisam de uma certa autonomia comercial para que eles possam tomar decisões sozinhos, sem estar levando tudo ao gerente, tá? Então, os processos de negociação precisam ter autonomia, tanto de supervisores quanto vendedores, mas essa autonomia geralmente não é autonomia geral, porque senão nós não precisaríamos de gerente de vendas, tá bom? Sendo tal autonomia limitada até certo ponto, o gestor de vendas, por vezes, auxilia seus supervisores em caso de negociações mais complexas. Ou seja, vão ter algumas negociações que fogem à política comum estabelecida pela própria empresa ou pelos gestores de venda. Por exemplo, nós aceitamos que esse produto aqui ele seja dividido somente em 3 vezes. Entrada e mais 2 parcelas eu aceito na venda do meu produto. Beleza. Então, os gestores já passam isso para os supervisores. Mas pode ser que tenha um cliente que ele não esteja interessado em comprar apenas um produto e dividir ele em 3 vezes. Ele quer uma divisão maior. Eu preciso de pagar isso em 8 parcelas, não em somente 3 parcelas. Aí o supervisor de vendas, porque ele não tem autonomia, ele diz, não, então não vamos concretizar a venda, porque nós só podemos dividir em até 3 vezes. Tá? Não, mas e se esse cliente específico estiver comprando, ao invés de 1 unidade, 100 unidades, 200 unidades, 1000 unidades? Será que não vale a pena eu dividir em mais parcelas? Em 8, 9, 10, 12 vezes? Então, muitas vezes, o gestor de vendas não passou essa política, que não é uma política preponderante, não é uma regra, mas pode vir a ser uma exceção. E aí, o supervisor, muitas vezes, ele não tem essa autonomia. O que ele vai fazer? Pedir ajuda ou apoio ao gestor de vendas. O objetivo principal é esse aqui, ó, visando sempre a concretização da venda e possível fidelização dos clientes. Em outras palavras, em negociações mais complexas, por vezes o gestor vai atuar diretamente, muitas vezes fisicamente, juntamente com seus supervisores, com vistas, ou pelo menos os supervisores terão que reportar a esses gestores, pedindo uma exceção à regra, dada aquela comercialização, dada aquele cliente, dado o número de produtos ou serviços que ele esteja adquirindo com a sua empresa. Então, tudo deve se levar em conta, no quesito autonomia, a própria negociação.
É de competência do gestor de vendas requerer relatórios finais de cada supervisor, analisá-los e sintetizá-los em relatórios enxutos, que, por sua vez, serão enviados à diretoria. Ou seja, os gestores vão solicitar relatórios, tá? Esses relatórios, eles precisam ter um teor um pouco mais detalhados, né? Quando os supervisores vão passar esses relatórios para os gestores de venda. Esses gestores, por sua vez, vão estudar esses relatórios de cada um dos seus supervisores. Imagine um gestor, um gerente geral de vendas, que ele tem aí, abaixo da sua alçada, 20 supervisores de venda em regiões diferentes, né? Então, esses supervisores deverão sintetizar os seus relatórios dentro de relatórios menores. Esses relatórios serão passados para os gestores ou gerentes de venda. Porém, eles ainda vêm com muito mais informações, porque o gestor precisa dessas informações, tá? Mas essas informações terão que ser enxugadas mais ainda, e aí esses gestores passarão esses relatórios de maneira enxuta, de maneira filtrada, peneirada, direto à diretoria da organização ou direto à fábrica, à indústria, né? Que ele esteja interligado diretamente, tá bom? Então, eles vão filtrar. Por quê? São esses relatórios que possibilitarão, por exemplo, aos diretores saberem em quais frentes atuar melhor. Esse produto ele está tendo uma ótima venda? Compensa a gente continuar trabalhando com esse produto ou não? Já está na hora de tornar esse produto obsoleto? Já está na hora de tirar, por exemplo, esse carro das nossas fabricações e entrar com um outro modelo, porque o gosto dos clientes estão mudando nesse mercado, então eu posso trabalhar com o carro em outra categoria, ou mesmo na mesma categoria, com alguns diferenciais. Compensa eu mudar o nome desse produto? Compensa eu agregar algum valor ou não a este produto para vender do mesmo preço ou aumentar o seu valor de vendas? Quantas unidades eu preciso fabricar, ou quantas pessoas mais eu preciso contratar para prestar mais serviço, porque a nossa demanda está crescente? Todas essas decisões, elas são tomadas geralmente pela alta diretoria através dessa comunicação feita de forma técnica, que são os relatórios. E esses relatórios precisam, então, ser enxugados um pouco mais dos diretores para a direção, para que essa direção ela possa tomar decisões assertivas ou acertadas para aumentar a produtividade, aumentar a venda, aumentar ou alavancar as vendas daquela organização. Então, eu preciso desses relatórios enxutos. Quem vai entregar esse relatório para a diretoria? Ou o gestor de venda, ou a fábrica em si, tá bom? Então, depende, novamente, do modelo que você irá trabalhar. Então, gente, nós falamos agora, nesse momento, justamente sobre os gestores de venda, né? O nosso objetivo aqui foi fazer você entender um pouco mais qual o trabalho do gestor de vendas. Se você tem esse profissional aí e ele não estava fazendo algumas dessas atribuições e você vê que ele precisa, a ele deve ser agregada alguma atribuição que nós passamos aqui, então ele está na função correta e você precisa treiná-lo, capacitá-lo nessas funções propriamente ditas. Ou talvez enxugar algumas das funções que ele tem aí e precisa ser delegada essa autoridade, essa atividade para um outro colaborador. Então, creio que ficou claro qual é ou quais as funções básicas do gestor de vendas na sua organização. Maravilha? Então, aqui aprendemos esse primeiro ente estrutural do setor de vendas, chamado gestor ou gerente de vendas.